Esse é um momentinho precioso quando eu tenho o privilégio de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. O texto do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, vou ler os versos de 1 a 4. Um episódio conhecido está escrito: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era um homem rico, conforme o texto diz, mas também certamente ele era impopular na cidade de Jericó. Essa profissão não era bem vista e ele não era justo nos seus negócios. Ele desejava muito ver Jesus enquanto Cristo estava passando por sua cidade. No entanto, Zaqueu, o texto diz, ele era de pequena estatura, ele era um homem baixo, ele não conseguiu ver Jesus no meio da multidão. Então tomou uma decisão inusitada. Para um homem na sua posição, ele subiu em uma árvore para ter uma melhor visão de Cristo. E quando Jesus passou por ali, ele o viu na árvore e chamou pelo nome. Você pode seguir depois na leitura. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou hoje ficar na sua casa. Que surpresa para Zaqueu e para as pessoas que estavam ali ao redor. Certamente muitos pensaram: Jesus na casa desse homenzinho aí, esse homem desonesto, como Jesus pode ir para lá? Mas Zaqueu pensou: como assim? Eu queria apenas ouvi-lo, mas ele quer ir à minha casa. Será que eu ouvi bem? Zaqueu ficou muito feliz e ouviu os seus conselhos, ouviu os conselhos de Cristo. As palavras do Mestre impactaram tanto o seu coração que, em resposta à visita de Jesus, ele prometeu dar a metade dos seus bens aos pobres e pagar 4 vezes mais a quem ele havia roubado. Uau, isso é extraordinário! Essa história é uma reflexão sobre o arrependimento e a transformação pessoal. O pequeno Zaqueu reconheceu seus erros e pecados e decidiu mudar sua vida e fazer o que era certo. Esse é um resumo do Evangelho. A Bíblia vem para organizar a nossa vida. Jesus é o caminho para o reino e para segui-lo nós temos que fazer novas escolhas. Muitos lembram da história em relação à estatura de Zaqueu apenas. Poucos falam do seu crescimento espiritual, da sua estatura espiritual, a pequenez de espírito e de caráter que é o centro do enredo. Essa sim é vista como uma referência à humanidade e à disposição de reconhecer nossos erros e buscar a mudança. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais para admitir que estamos errados, para pedir ajuda ou perdão. Zaqueu reconheceu que era pequeno espiritualmente, que sua mente era abreviada diante do que o Messias poderia oferecer e ofereceu. Pouco importa se você mede 1,5 m ou 2 metros de altura. O problema está em como me acomodo, aceito, normalizo minha pequenez de espírito. A Bíblia é como uma árvore que nos eleva para enxergar Cristo. Estudando sua palavra, nós vamos cear com o Messias diariamente. E assim como o pequeno Zaqueu, a cada dia nós vamos fazer escolhas de transformação nesse processo de santificação, de melhoria, até a volta de Jesus. Deus lhe abençoe. Receba Cristo hoje na sua casa, na sua vida. Ele está disposto a cear com você. E a presença de Jesus é sempre transformadora. E a transformação, obviamente, é para melhor. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Senhor, efetua em nossa vida a mesma obra que efetuaste na vida de Zaqueu, Senhor. Transforma-nos, Pai, para que nós, influenciados por Tua presença, por Teu amor, tenhamos uma nova vida, uma vida de integridade, de honestidade e, acima de tudo, que em Cristo tenhamos salvação. Em Jesus nós oramos. Amém.
Para toda a batalha que nós enfrentamos, precisamos da armadura correta. Caso contrário, nós lutaremos em vão. Hoje o Senhor quer te revestir para que você possa lutar a verdadeira guerra espiritual. Eu peço que você ouça essa mensagem até o fim. No final, eu vou orar pela sua vida. E se você crê que pode ter vitória em Jesus, eu quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12 está escrito: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todos os dias nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades e problemas. E muitas vezes, mesmo sem perceber, nós concentramos a nossa força e a nossa energia travando uma luta contra as pessoas à nossa volta. Porque assim como Deus usa pessoas para nos abençoar, o inimigo também pode usar as pessoas para nos provocar, para nos ferir. E quando somos feridos, queremos revidar. Não nos damos conta de que a batalha que travamos é contra o mundo espiritual e não contra pessoas. E existe ainda uma batalha interna que acontece dentro de nós, onde a nossa natureza carnal luta contra os princípios de Deus. Ambas as guerras têm um peso espiritual muito grande e precisam ser combatidas da forma correta. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, até entendermos que não devemos perder tempo combatendo pessoas, mas precisamos buscar a presença de Deus até que o Espírito Santo tenha mais espaço dentro de nós do que a nossa própria carne. Essa é a verdadeira guerra espiritual que travamos contra o inimigo, contra o pai da mentira, mas também contra a nossa própria vontade, pois muitas vezes nós nos tornamos o nosso próprio inimigo. Você será mais que vencedor nessas batalhas, quando estiver revestido da presença do Senhor em sua vida. E isso só acontece quando nos entregamos por completo à vontade dele. Muitas vezes lutamos contra o Senhor e somos resistentes à ação dele em nossa vida. Se entregue à vontade de Deus hoje e lute contra tudo aquilo que é contrário a ele. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Obrigado por sempre nos lembrar daquilo que realmente importa. Nos perdoe por querermos lutar contra pessoas e por negligenciarmos a luta que acontece dentro de nós todos os dias. Nos entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos cubra com o teu amor, com o teu poder, tua verdade e tua justiça. Que a tua palavra esteja em nosso coração e que através dela possamos receber uma fé incondicional. Queremos lutar a verdadeira batalha e queremos lutá-la da forma correta. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente Minuto com Deus, às 6 da manhã, às 10 da manhã e às 8 da noite. E já está à venda o